A primeira instituição criada por Deus foi a família. A Bíblia nos ensina que o primeiro matrimônio aconteceu no Jardim do Éden, com o primeiro casal formado por um homem e uma mulher, Adão e Eva. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, verso 18. O relato bíblico nos assegura que a família tem origem no Jardim do Éden através da união entre Adão e Eva. Quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, em Gênesis 2,18, ele está claramente demonstrando que homem e mulher foram criados para formar uma família e para reproduzirem-se conforme sua imagem e semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, verso 27 ao 28. Assim, o plano de Deus é organizar os seres humanos como famílias e, finalmente, unir toda a criação em uma grande família, a família de Deus. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Luciano Subirá escreveu sobre o fato de Deus pensar em termos de família, dizendo: o Senhor não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias. É claro que a salvação é individual e a fé é a escolha com suas consequências. Contudo, quando falamos a respeito de propósito, não de responsabilidade, percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de família e não apenas de indivíduos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a família é o elemento natural, universal e fundamental da sociedade. A deterioração da sociedade acontece por causa da deterioração da família. É nosso dever cuidar da família. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versos 6 ao 9. A igreja precisa estar atenta para a tendência mundana de desvalorizar a influência da família na sociedade. Afinal, é na família que tudo começa. O primeiro meio social que o ser tem conhecimento é a família. Independente de sua formação, é na família que o ser humano começa a amar e se importar com o próximo, seguir regras, receber as primeiras noções de certo e errado, que influenciarão seu comportamento na sociedade. Portanto, é a base da vida social. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. O mundo, a pátria e a igreja são o resultado da estruturação da família. A sociedade é reflexo daquilo que aprendemos dentro de casa. É por esta razão que o casamento é a mais íntima de todas as relações humanas. O dicionário define a família como uma instituição, parentesco, organização e sociedade, mas não se refere à sua origem. A sociedade vê a família como uma instituição humana na qual cada membro tem direitos. Contudo, a família é resultado do plano de Deus, o qual revelou propósitos, orientações e atribuições para a mesma nas Escrituras Sagradas. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, ou seja, ambos foram criados para se relacionarem com o Criador e para representá-lo
aqui na terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, verso 27. No final do sexto dia da criação, Deus viu tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Gênesis 1, verso 31. O capítulo 2 do livro de Gênesis detalha como se deu a criação do homem e da mulher. O Senhor Deus observou que estava faltando uma companheira para o homem e agiu para suprir. O Senhor criou a mulher a partir do homem e a apresentou, dando instruções de como deveriam viver unidos. Deus não criou a mulher como companheira apenas para preencher o lado solitário de Adão. Existe muito mais nesta união. Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim e protegê-lo. Isso ele realizava sozinho. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2, verso 15. Mas o propósito de Deus ia além. Ele os uniu em matrimônio para que juntos pudessem dar frutos e se multiplicassem sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchi a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, verso 27 e 28. A multiplicação é um propósito divino para a família, claramente definido. Quando Deus deu aos seres humanos a capacidade de gerar filhos, tornou-os participantes da criação. A família é o ambiente adequado para a geração e a formação da personalidade dos filhos que vierem a nascer. O ser humano começa sua peregrinação sobre a terra com essa bênção divina: frutificai-vos, ou seja, vicejai, multiplicar em número e com qualidade de vida, em paz e harmonia por toda a terra. Desde a formação do homem como ser vivente até sua união com a primeira mulher, o texto bíblico indica que o homem não pensou, não executou e nem tampouco se esforçou para que o Senhor Deus lhe providenciasse uma companhia. Tudo aconteceu por vontade e propósito divino. Deus foi o idealizador, o juiz de paz e o administrador da primeira cerimônia de casamento. No projeto original, Deus não uniu dois homens do mesmo sexo, nem tampouco duas mulheres. De acordo com o projeto original, Deus desejava que eles se reproduzissem. E pessoas do mesmo sexo não se reproduzem. Deus foi tão perfeito que o milagre da reprodução só pode acontecer por intermédio de um homem e uma mulher. Deus os fez iguais em essência, mas diferentes no corpo, para que em união se completassem. Até seus órgãos genitais foram idealizados para esse fim. O modelo bíblico para o casamento sempre será um homem e uma mulher. O que passar disso será uma invenção humana e maligna. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. 1 Timóteo 4, verso 1 ao 3. Somente duas pessoas de sexos diferentes, macho e fêmea, podem contrair matrimônio. Observe que o Senhor, ao instituir o casamento, diz: homem e mulher. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2, verso 24. É impossível
que as partes que se unem no casamento sejam complementares se não forem de sexo diferentes. O Criador fez a mulher distinta do homem, para que ambos juntos pudessem realizar o que ele determinou. Deus criou o matrimônio para que fosse indissolúvel e tudo o que precisamos para uma vida matrimonial bem-sucedida está registrado na Escritura. Deus não somente criou a instituição família, mas também estabeleceu princípios para que seus alicerces não ruíssem diante das tempestades. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber todas as mensagens que postamos aqui. Deus te abençoe em Cristo Jesus.